E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Puxando o Fio. Graças ao Arthur e suas confusões, que faltou no dia certo e fez o programa ser no dia seguinte, hoje iremos falar sobre, além dos assuntos já programados, de outros, porque agora vai dar tempo de falarmos, inclusive, sobre o julgamento não, né? O depoimento que tivemos aí na segunda-feira do senhor Mauro Cid, alguns desdobramentos, me mandaram a introdução, nem vou ler, que é para falar dos assuntos que a gente também vai abordar, de soberania nacional, as confusões envolvendo Oruan, MC Pose do Rodo, enfim. Isso e muito mais, a questão das bets também daqui, nem sei, se não tiver, não tem. Mas é isso. Hoje o Trielli não veio, por isso que eu estou apresentando, não por minha vontade, estou cansado, mas, né, ossos do ofício. E ao meu lado tem como já falei, né, o Arthur. Hoje ele que forçou o programa ser nesse horário, né, vocês não sabem que oração, mas é outro horário, no horário convencional. Salve, Arthur. E aí, tudo bem? Só não foi confusão minha não, foi do editor, atenção. Eu também sou Foi. funcionário. Só você não entendeu, mas tudo bem. A culpa é dos outros. E o nosso frila preferido, Herbert Passos. E aí, mano? Fala, Kim, tudo bem? Arthur, beleza? Tamo aí, vamos lá, dar uma agitada nisso. Normalmente o Trielli joga a bola pra mim no início, né? Mas como eu que tô apresentando, eu vou ter que jogar a bola pra outra pessoa. Antes da gente entrar realmente na nossa pauta, tudo bonitinho que o pessoal fez, acho que é impossível vocês não terem acompanhado nada do depoimento aí do Cid. E aí eu vou passar a bola pro Arthur. Ele que nos forçou aí a estar gravando em outro horário. Perguntar, Arthur, suas primeiras impressões aí do depoimento do Cid. E se você consegue até fazer um mini resumo. Kim, se eu tivesse que fazer um mini resumo, eu resumiria da seguinte forma. Mini resumo, né? Não existe delação séria no Brasil. Só tem delação de ocasião para uma constituição de ocasião, para processo de ocasião que defende interesse de ocasião para um regime que se faz perpétuo no Brasil. Esse é o mini resumo do Cid. Para mim, aquela história do cara, não lembro, não é bem assim, não tenho certeza, foi isso que eu disse, dados sem coerência. Eu acho que a gente podia entrar no aspecto jurídico em si da questão, mas na verdade, para mim, seria dar margem apenas a um julgamento de Moscou, que é o que está acontecendo, um julgamento midiático, entendeu? Que a grande questão seria os julgadores de verdade, seria a opinião pública. Então você tem hoje apenas uma grande publicidade, virou tudo um show business. Aquilo ali é parte do show business. É o advogado que pede para comer, é outro que ri quando fala que se o ministro estava sendo... qual a opinião das pessoas, né, informalmente dentro do ministro, o ministro ri, o cara ri também, porque sabe quais são os apelidos que foram feitos, meme. Quer dizer, isso é o ambiente de um golpe de Estado? De julgamento de golpe de Estado? De verdade, isso é um ambiente de golpe de Estado? Quer dizer, esse é o ambiente do julgamento do golpe de Estado. Quer dizer, não existe. Então, a verdade, assim, não existe delação, não existe aquilo ali, uma piada, aí o advogado pede para comer, o general Heleno ri, aí o cara se perde. O único ponto que eu queria chamar a atenção real é que de fato, existe um ponto que nós voltamos a uma questão hoje do Código ali no processo penal, em que o advogado tem que perguntar para o juiz fazer a pergunta para a testemunha, e muitas das vezes você vê que o Alexandre, ele edita a pergunta do cara, reduz, né, para tentar sintetizar, e ele dá um ar de indução, que ele entende o que o cara quer perguntar, ele tira pedaço da pergunta do cara, ele digita e faz. É só mais uma comprovação do que a gente está vendo, que não existe um processo no Brasil. Esse não é um processo sério, me desculpem, o Brasil está sem uma Constituição séria há muito tempo. Aliás, no papo que a gente teve com o Aldo, né, eu falei isso, acho que a gente tem que ter revisitar uma Constituição. E eu termino com a frase do Kuiper, que eu botei outro dia no Twitter, num Twitter lá, respondendo até deu um retweet lá do Grilo Falante, né? Nosso Grilo. Aí eu botei o retweet e botei isso. Um Twitter do Kuiper, que foi primeiro-ministro, é um protestante, foi pastor, mas foi primeiro-ministro da Holanda, e ele botou uma cláusula na Constituição holandesa, que para mim deveria ter no Brasil. Ele botou a seguinte cláusula que perdura até hoje: é proibido interpretar a Constituição. É proibido interpretar a Constituição. A Constituição é aquilo que é, porque ele falava que a maior forma é através da interpretação da hermenêutica, que é a melhor forma de você trair a Constituição e distorcê-la. Eu acho que o Kuiper é mais atual do que nunca no Brasil. Eu terminaria assim, pelo que eu vi desse pseudo-julgamento de Moscou,
né, com transmissão ao vivo, Globo News, opiniões, especialistas, são tudo um grande circo midiático, cara, não consigo levar a sério, e a gente já sabe qual o resultado, né? O resultado do julgamento já tá, é visível, não tem julgamento, já tá tudo pronto. Você acha que tá pronto? Pra mim a sentença tá pronta. Analisando aí algumas coisas, né, alguns pontos que eu fiz questão de destacar, trouxe até em vídeo, e que eu sei que não vai aparecer na imprensa, não vai ter matéria comentando recortes específicos, onde o Cid coloca algumas respostas que eu acho que jogam por terra, né, diversas acusações que vêm sendo feitas, não só pelo judiciário, mas amplamente abraçadas pela imprensa. Teve um determinado momento que você vê falar a acusação, né, de que Bolsonaro teria planejado, né, tinha um plano, o que fazer quando tivesse um golpe. E aí é curioso que o pessoal começa a pontuar e fala, não, mas que isso aí foi discutido mais ou menos lá em 2020, etc. E que contexto é isso? Porque você fala, peraí, 2020, 2021. Aí você fala assim, peraí, um plano em 2021 para fugir. Aí quando você começa a ouvir a resposta do Cid, ele fala que aquele plano meio que foi gerado num contexto onde possivelmente Bolsonaro, né, estava tendo ali umas discussões na época, pudesse tomar algum tipo de golpe por parte dos militares. Aí os caras falam, mas como assim? Como isso? Aí em vídeo eu peguei para relembrar, contar pro pessoal, muita gente se esquece de como chegamos até aqui, e as confusões que rolaram ali em 2020. Teve um momento, no início de 2020, que até teve um áudio vazado do Heleno, que ele falou, pô, tá de lascar, né, vou suavizar um pouco a fala dele, foi um pouco mais duro e incisivo, pô, isso aqui tá meio complicado. E aí essa fala do Heleno vazou, as pessoas abraçaram essa causa, e inclusive chamaram a primeira grande manifestação do ano, era o dia 15 de março, que foi inclusive uma manifestação que o Bolsonaro chegou a se pronunciar publicamente, falando para as pessoas não irem, as pessoas não precisavam, e o povo falou, não, Bolsonaro, a gente vai, assim, você não tá mandando a gente que quer ir, porque encaixava ali no início do Fique em Casa. E aí a fala, eu comento em vídeo, né, como o Cid aborda, fala, pô, não lembro se foi 2020, 2021 esse contexto, muitas vezes as pessoas não param para realmente tentar entender o que aconteceu, e naquele momento realmente se discutia sobre isso. A possibilidade era que rodava na Rádio Peão de Fofocas, o Congresso, possivelmente com apoio até do Mourão, estava vislumbrando a possibilidade de dar um golpe, né, remover Bolsonaro e empossar Mourão como presidente da República. Muita gente esqueceu sobre isso. Aí em vídeo eu resolvi falar, deixa eu pegar aqui uma matéria só da época, deixa eu ver se não acha uma coisa assim. Aí eu dei um Google assim, na hora para ver, encontrei uma matéria da BBC, que curiosamente comenta sobre esse caso, fala da repercussão nas redes sociais, e aí as pessoas que na época estavam comentando sobre esta situação, estavam dando razão ao Congresso. E o curioso é o quê? A crítica do Heleno em relação ao Congresso é que eles estavam dominando o orçamento do Executivo. O Poder Executivo estava ficando sem condições de controlar, assim, não tinha basicamente nada, né, no orçamento discricionário. Era basicamente tudo impositivo. Aí você pula para os dias atuais, você vê que a imprensa fala que foi Bolsonaro que entregou as chaves do cofre do governo empoderando o parlamento. Aí você fala, pô, peraí, vocês têm que se decidir. Porque lá atrás era a crítica que o governo estava fazendo que o parlamento estava roubando as atribuições do executivo. E agora a imprensa vende que foi Bolsonaro que entregou. E aí eu vou pegando essa matéria e vou lendo assim, quem está defendendo o direito do Congresso de fazer isso, um cara chamado alguma coisa Hakim, que é o presidente emérito do Diálogo Interamericano, olha que curioso, e o outro grupo que entra em campo para defender também as prerrogativas do Congresso, de tirar as prerrogativas do Executivo, era o Atlantic Council, que 4 meses depois iria publicar a tese do Gabinete do Ódio, que a Globo iria abraçar e criar todo, né, esse cenário de perseguição do Gabinete do Ódio que a gente vai vendo. Então você vê assim e fala, cara, a gente está diante de uma situação que o julgamento que deveria estar sendo feito é contra as pessoas que estão perseguindo Bolsonaro. Para mim fica cada vez mais claro, e eu fico até meio sentido, porque eu sinto que as pessoas, até hoje as pessoas realmente não compreenderam o que foram os anos 60. Eu vejo que o que acontece com o Bolsonaro é literalmente o que aconteceu com o João Goulart. Bolsonaro é o Jango da nossa época. Tudo que foi feito, as pessoas que apoiaram, toda essa construção, e quanto mais você vai esmiuçando o caso, além do Congresso, além das elites financeiras, você começa a ver cada vez mais os rastros dessas forças internacionais aí atuando contra Bolsonaro. E aí, passando
a palavra para o Herbert, eu te perguntar, para além de qualquer coisa que tu viu nesse depoimento, né, do Cid, ou que seja a repercussão de rede social, você, Herbert, como um cara de vivência na política, como é que a gente sabe que é um julgamento assim de cartas marcadas? Supondo que vai ser cartas marcadas e possa ter qualquer tipo de desfecho relativamente esperado. Com tua experiência desses anos, qual a forma, como tu enxerga, né, o Brasil pós-julgamento? Porque eu sinto que às vezes a esquerda trabalha no cenário que não. Dessa forma, nós vamos conseguir destruir o bolsonarismo. Sendo que tudo que foi feito contra o PT, o Lula continua ali, não conseguiu eleger o Haddad, mas o PT tá aí até hoje. Como é que tu enxerga essa situação? Cara, eu enxergo que o Brasil vai continuar numa onda de instabilidade, porque esse julgamento não vai resolver nada. Ele tem um componente de injustiça gigantesco, e isso vai continuar movendo o senso de indignação das pessoas, ou seja, isso não vai ter fim. Você pode ver que o número de pessoas que apoia isso é bem pequeno, ele é apenas suficiente para poder criar essa pantomima, fazer esse teatrinho. Eu venho fazendo há bastante tempo, e agora acho que tem mais gente falando nesse mesmo sentido, um paralelo entre o que está rolando agora com o que aconteceu na Lava Jato. Veja, na Lava Jato a gente viu um monte de coisa séria, importante ali sendo investigada, mas a gente viu um clima que foi se criando e que havia ali métodos questionáveis. E o que a gente vê no final das contas? A Lava Jato, por um motivo ou por outro, foi deixando uma série de brechas e tá aí. A maneira que prenderam o Lula foi esquisita. A maneira que aquele grampo da Dilma falando que o Lula vazou foi um negócio esquisito. Ou seja, a gente, por um senso de indignação, foi levado a aplaudir coisas que eram estranhas, que no momento parecia interessante, mas que você vai criando um sistema de validação de um certo tipo de justiçamento. Eu não estou dizendo aqui que fulano Beltrano fosse inocente, não, mas a forma de fazer é o nosso pacto, digamos assim. A gente precisa ter uma regra que faça funcionar, a gente tem que ter o tal do processo. E na Lava Jato a gente viu uma série de pontas soltas. Bom, o que está acontecendo com essas pontas soltas? A gente está vendo um monte de gente que fez delação, que devolveu o dinheiro, está tudo sendo anulado. Eu falo, caramba, tudo sendo anulado? Olha que coisa esquisita. E tá aí o Lula concorrendo. A gente está vendo agora com o Bolsonaro, o Xandão fazendo mais ou menos um papel de herói da esquerda, como o Moro fez da direita. Agora, Moro era herói? Não. Xandão é herói? Também não. No entanto, a direita comprou o Moro, como já tinha comprado antes Joaquim Barbosa. Enfim, todo mundo, quando começa a perder a fé na política, não fé no sentido sobrenatural, mas a própria fé, digamos assim, a fé natural mesmo, de você acreditar que você está num sistema que funciona. Quando as pessoas vão perdendo isso, elas vão apelando cada vez mais para a justiça ou para meios que passam ao largo da política. A política está aí para a gente sentar, discutir, ter diálogo, arrumar nossas diferenças, arrumar uma forma de conviver com as diferenças, que esse tem sido, inclusive, o desafio desde que se criaram os Estados modernos. Quando a gente sai ali da Idade Média, entra na modernidade e começa a surgir a figura do Estado moderno, o principal problema não é mais a verdade absoluta que vai organizar as nossas vidas. O problema passa a ser como é que a gente passa a conviver aqui dentro deste país, dentro desse estado, com pessoas pensando diferentes, até porque ali já tinha tido a reforma protestante, então você tinha protestante, católico, tinha muita treta, você precisava ter uma certa unidade dentro do país. Então, a problemática moderna é um certo consenso na vida pública. Beleza, concordemos com isso ou não, gostemos disso ou não, este ainda é um problema que a gente tem. Tá, daí que o direito passa a ter um papel cada vez mais preponderante, independentemente da verdade. Tá bom, não tem muita solução para isso. Precisamos, de fato, para fazer funcionar um país, uma sociedade, uma soberania, você ter uma certa regra neste momento, ou seja, não é a melhor solução existente, mas é o que está tendo para hoje. Então, quando a gente começa a ferir as regras, a gente começa a abrir brechas perigosas, as pessoas vão perdendo a fé na sociedade e vão aceitando qualquer coisa. Então você tem isso na direita, tem isso na esquerda. Você tem o pessoal da direita que abraçou qualquer coisa que fosse feita contra o Lula, qualquer coisa. Se é contra o Lula, a galera estava abraçando. Da mesma maneira que agora é contra o Bolsonaro, todo mundo está abraçando. Tá, qual foi o resultado que aconteceu de ser a favor de qualquer coisa contra o Lula? Tá aí, o Lula está eleito presidente, com ajuda, com a coligação, PT, STF, a gente pode falar o que quiser, mas ele está aí, é o presidente agora,
E a gente está vendo algo parecido acontecendo com o Bolsonaro. Você está vendo que qualquer coisa que faça contra o Bolsonaro está se tornando aceitável. Por todo mundo? Não. Mas por um núcleo ali, mais de esquerda, de aproximadamente, sei lá, 20%, 30%, que é suficiente para fazer o eco na mídia e meio que fazer de conta que a grande opinião pública apoia essa palhaçada toda. Então, o resultado disso não pode ser nada de bom. Essa fratura social não tem como, de um negócio ruim como esse, nascer algo bom, pelo menos num curto prazo. Num curto, médio prazo, a nossa perspectiva aqui é de ter um país que vai continuar fraturado, com o povo dividido, brigando entre si, enquanto as tais elites continuam manipulando o jogo. Porque pensa bem, o Lula, ele é o centro do problema? Cara, eu acho que não, que foi a discussão que a gente teve já em 2022, todo mundo, o Brasil vai virar Venezuela, o PT. Eu falei, cara, aqui, sei lá, vai virar meio que um misto de México com a Argentina, que não tem perfil de Venezuela, aqui é um outro modelo histórico, cultural, territorial, enfim. Então, o Lula, cara, ele é um cara domesticado, ele é um testa de ferro de um sistema que todo mundo tá mordendo, os caras estão pegando o dinheiro do trabalhador, o próprio dinheiro do trabalhador do FGTS, dando para o banco emprestar para o trabalhador a juros mais altos do que ele receberia se deixasse lá. Ou seja, você acha mesmo que o Lula é alguma coisa? Cara, morreu. O que o Lula defendia no passado, morreu. Ele é o teste de ferro de um sistemão que consegue manipular. Aí beleza, se o Bolsonaro se eleger, cara, a gente vai conseguir algo muito diferente disso? Ou se não for o Bolsonaro, for alguém de direita, vai ter algo muito diferente? Não vai ter, cara. Então, a gente tem, infelizmente, uma perspectiva dessa fratura social continuar sendo o principal ponto. Ou seja, tudo que a gente precisaria seria um pouco mais de consenso, mas numa sociedade de massa se torna cada vez mais difícil ter esse consenso mínimo de convivência. Daí que a gente bateu aquele papo com o Aldo na semana retrasada, procurando pontos em comum. E eu acho que a gente precisa continuar numa certa busca de amenizar essa fratura, porque se a gente continuar na fratura, é o povo que vai se fraturar. Então, claro, existem pontos inegociáveis para os dois lados? Sim, existem. Mas se a gente só apostar na fratura, talvez a gente esteja entrando num jogo que nem é o nosso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, nesse âmbito aí do que tu tá falando. Principalmente pegando começando no gancho do que você fala, quando aconteceu lá atrás, a direita viu de uma forma, a esquerda viu de outra. Eu não vou dar a minha opinião, porque a minha opinião acho que é a mais carregada aqui de nós três. Mas eu pergunto porque eu vejo que, assim, eu sinto que você consegue olhar um pouco mais descolado. Será que quando a gente faz o comparativo, olha, a direita lá atrás apoiou tudo, hoje a esquerda apoia tudo, será que existe, né, essa relação, e essa relação realmente é proporcional? E eu pontuo isso em relação aqui, por exemplo. Eu sinto que quando aconteceu o mensalão, a maior parte das pessoas, assim, nem tava acompanhando política. Era a época, literalmente, da TV. TV, jornais, né, a vida que segue, todo mundo, assim, naquele cenário que a gente brinca, né, o que o PSDB era o partido da direita do Fernando Henrique Cardoso. A Lava Jato, ela até um pouco mais recente. Você já tinha ali uma questão de rede social, já tinha tido 2013. Só que quando você para, assim, e olha, e a gente pensa até em termos de peso político, vamos pegar quem da chamada direita estava realmente assim apoiando tudo e de forma cega. Vai ter pessoas? Sim, vai ter pessoas. Você vai encontrar jornalistas que talvez eles nem, na maior parte lá da direita, que a gente aponta aí como a direita conservadora, os apoiadores assim, de primeira hora de Bolsonaro, essa turma nem sei se tinha tanto espaço na mídia naquela época. Então eu vejo às vezes a galera pontuar isso, lá atrás vocês meio que aplaudiram isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. E eu olho a situação no sentido que, beleza, eu sinto que a sociedade meio que aplaudiu, mas eu acho que quem puxa o carro, realmente assim, que seja da narrativa, etc, não foi a direita que bateu palmas, foi a imprensa que botou para a sociedade bater palmas da época. Eu sinto que a gente ainda estava num momento que ainda não existia muito esses posicionamentos na sociedade, principalmente na parte da direita. Tinha quem se classificasse como esquerda, mas de direita eu sinto que ainda não estava isso naquela época, sabe? Aí eu entendo essa pontuação. Eu acho que, por exemplo, isso se aplica se a gente for discutir da Vaza Jato. Porque a Vaza Jato, já estava governo Bolsonaro, já tinha canais de direita, jornalistas de direita, influenciadores de direita, e aí eu sinto que a galera meio que deixa a Vaza Jato em segundo plano. Já quando tem a Vaza Toga,
né, do Glenn, do Serapião e todo mundo, eita, e faz as denúncias, e aí a esquerda ignora. Aí eu acho que a gente pode até colocar em termos de proporcionalidade. Mas vendo o que aconteceu na época, será que daria realmente para fazer esse comparativo? Falar, pô, na época a direita bateu palma, existia uma certa direita na época pra gente poder, sei lá, meio que culpar a galera? Tá, vamos definir melhor os termos. Essa parte da mídia eu concordo. Tanto que no impeachment da Dilma, quem fez campanha por impeachment da Dilma foi a Globo e tinha artistas fazendo campanha pro impeachment. Então, assim, se você vê que a Globo tá apoiando um negócio, que o artista tá fazendo campanha, você fala, pô, aí tem, né? Então, sim, houve essa questão da mídia também de usar o Moro, porque ele tinha tudo, sei lá, para ser substituto do PSDB, alguma coisa do tipo, né? Que é mais o estilo dele, aliás. Agora, o que eu estava me referindo, Kim, é mais a um sentimento popular. Até porque eu vejo a direita brasileira não como algo que possui uma forma e um conteúdo em si, e sim uma parte da população que tem um clima mais conservador mesmo e que apenas se manifesta quando acha que alguma coisa passou do limite e essas pessoas começam a botar a cara na rua. Então a direita não tem exatamente um conteúdo próprio, ela apenas se opõe, por isso que eu sempre gostei de definir a esquerda como política, ou seja, ela tem ela tem um conteúdo próprio, ela tem uma doutrina, ela tem para onde ir, ela sabe para onde está indo, nem que seja uma destruição, que eles acham que destruindo vai se construir alguma coisa. Mas a direita não, a direita você tem uma galera que é mais liberal, mais conservadora, ou seja, você tem um balaio de gatos aí que a gente chama de direita, que são pessoas que apenas se movem a partir do que eles não gostam do que a esquerda tá fazendo. Uma direita é antipolítica, ou seja, ela está sempre um passo atrás. Agora, mesmo estando um passo atrás, você vê que tem uma parte da população, sei lá, 10, 15, 20%, que tem um perfil de alta rejeição a qualquer coisa que venha da esquerda. Então, tudo que está batendo na esquerda, essa população apoia. E nesse meio se mistura, por exemplo, o pessoal que é intervencionista. A gente viu ao longo das manifestações desde 2013, antes ainda da Lava Jato começar a bombar, você já tinha ali uma população manifestando os mesmos elementos que foram manifestados antes do regime militar. Você tem uma parte da população que apoia o regime militar e fala, era melhor ali naquele tempo, então eu quero que volte. Então há um certo reacionarismo também na população, numa parcela, e essa parcela está sempre ali. Então essa parcela foi uma das primeiras a apoiar a questão da Lava Jato, independentemente da mídia. Então, ok, a mídia até lança uma isca, mas você tem um monte de gente sedenta por, caramba, eu não sei o que eu quero, mas se é contra o PT, que eu odeio o PT, eu tô apoiando. Então existe essa parcela, e essa parcela vai sendo a primeira massa de manobra. Por quê? Porque se move pela emoção e não pela razão, porque essa pessoa tá em casa, tá trabalhando, pagando boleto, cuidando de filho, enfrentando jornada de trabalho, e aí ela não quer ser atrapalhada, não quer ser importunada, porque já tem pouco tempo para viver de verdade. Então, quando a coisa começa a dar errado, essa pessoa já sai de casa só quando já está indignada. Então, quando a gente eclode lá em 2013, você já tem vários elementos de núcleos que eram mais, como é que eu vou dizer? Eu não sei se intervencionista seria a melhor palavra, mas pessoas que eram mais afeitas ou saudosistas do regime militar, porque tinham uma memória de que lá atrás era melhor, porque tinha menos crime, porque menos, enfim, aqueles argumentos que a gente já conhece. Então, essa população, ela forma uma espécie de núcleo base. Então, quando você quer fazer uma política e você precisa apoiar no núcleo base, porque quando você pega o núcleo base, ele já está pronto. Então você fala o que ele quer ouvir, ele vai vir na tua. Quando ele vem na tua, ele funciona como um imã e você vai atraindo um monte de outras pessoas que não necessariamente concordam com o conteúdo daquele núcleo base, mas em certas gradações vão se colocando mais ou menos do mesmo lado. E assim você vai formando uma massa de direita. Então tem sim um lado da mídia manipulando, levando para onde ela quer, e tem um outro lado de uma população predisposta. Agora, para fazer o contraponto aqui do senso de proporções, de fato o que a gente está vendo agora é muito pior do que aconteceu na Lava Jato, porque agora você está vendo rede social sendo tirada do ar, uma discussão sobre censura escancarada, dizendo que não é censura, que é uma regulação do amor. Então a gente está vendo uma questão pior. Por quê? Porque em cada rodada, quando você começa a corromper um elemento importante para a sociedade, que é a noção de liberdade, que são os nossos pactos do tal do Estado Democrático de Direito. Então, a cada rodada o negócio piora. Então, lá no Mensalão foi uma rodada. No Petrolão e Lava Jato já foi uma rodada um pouco pior. Né? E agora, sei lá,
xandismo cultural, sei lá que nome que a gente pode dar para isso, né, nessa onda que a gente está agora, a gente está numa situação cada vez pior. Então eu não sei se vai ter ainda uma próxima rodada mais para frente, vai ficar pior ainda, mas respondendo a tua pergunta, colocando isso de proporções, o que está acontecendo agora é bem pior do que a gente viu na Lava Jato. Agora está mais escancarado. E sim, a gente teve durante o start disso tudo a mídia toda apoiando. A mídia toda levantou a bola do Xandão, do STF, tudo isso teve um amplo apoio da mídia e a população foi. Aí agora que o negócio começa a ficar muito quente, você vê um pouco da mídia tirando o pé, como foi também com o Moro. O Moro, até um certo ponto, ele era herói, daqui a pouco chegou um ponto, a mídia falou, não, tá ficando acho que forte demais. Parece aquela história do prego que se destaca toma martelado. Então, eles vão levantando a bola de alguém, enche a bola. Agora a bola tá muito cheia. Puf! Joga bate um prego na bola para estourar, que agora ela tá cheia, qualquer espetinho estoura ela. Então, parece que quem está por trás da mídia, ou a quem a mídia serve, esses grupos eu não sei se tem uma pessoa, um grupo, me parece que são vários grupos em volta, e essa mídia que a gente chama de tradicional, meio que faz um papel de assessoria de imprensa desses grupos mais de elite, e esses grupos vão ali tentando chegar a um consenso deles, e fazendo o povão engolir. Enfim, então eles vão levantando bola de certos elementos, quando a bola está muito cheia, esse elemento fica na mão da mídia. Ó, se liga aí que eu vou estourar a tua bola agora. Então eles vão equilibrando as coisas e nunca mostram a cara. Tem sempre esses representantes aí que podem estar no STF, na mídia, em outras funções da política, enquanto quem domina o jogo está sempre tranquilo. Arthur, eu ia te perguntar agora, assim, tu complementa aí, mas eu ia perguntar, né, se tu concorda com isso daí, e eu ia te jogar, além do teu complemento, se tu vê esse processo todo como uma espécie de campanha eleitoral permanente. Assim, que a campanha de 2026 já começou, pra mim tá óbvio, né? Tá antecipado. Eu vejo isso tudo como parte da eleição de 2026. Só que a gente tá vendo que isso tá acontecendo, sei lá, desde 2019. É como se parece que a gente vivesse em um estágio de campanha eleitoral permanente, onde a imprensa reclama, o Lula tá ali com discurso populista e tudo mais, mas por mais que a imprensa não faça o discurso populista e fala, eu sou o candidato, você vê que decisão após decisão, né, movimentação após movimentação, isso tudo entra num contexto eleitoral no final do dia, para dar um direcionamento no país. Mas enfim, passa a bola para você. Cara, eu acho que você fez a análise precisa aqui. Eu vou tocar no final do documentário que eu queria fazer em relação ao Herbert, eu complemento aí a relação que o Herbert falou, sobre essa campanha eleitoral permanente, porque eu acho que nós chegamos a um ponto na democracia no Brasil, por causa da mídia, que nós vivemos uma vacância de poder constante. E eu vou chegar nisso no final. Mas para mim, por exemplo, eu vejo esse processo que a gente começou a falar do Lava Jato, eu costumo dizer que é o juiz-herói. O juiz-herói, e esse é o ponto que talvez a gente tenha que mudar a percepção do problema. Veja só, o Alexandre não é uma contrapartida à Lava Jato. Não é que há dois polos. Ele é uma continuidade. E talvez o ponto que seja importante que eu percebo dessa continuidade é que, em relação ao que o Herbert falou, até a questão do prego, né, do cara que uma hora que cansa, ele aparece mais, que é uma outra analogia que eu gosto de fazer muito, metáfora, é dizer que quando o chiclete perde o açúcar. O chiclete perde o açúcar, o cara cospe. Mas, na verdade, porque não é pessoal, é que tudo nós brasileiros, a gente quer analisar a questão pelo lado personalíssimo, pelo culto ao indivíduo, que é muito forte no Brasil. Mas para o sistema, e eu vou chegar no meu ponto, para o sistema, há uma continuidade. E essa continuidade é o aumento da força e a expansão do poder judiciário ao longo da história do Brasil, que começa, você que gosta dos dossiês, desde o momento em que nós montamos lá atrás, nas nossas reformas educacionais, uma estrutura de educação onde se existia mais faculdade de direito do que faculdade de engenharia no Brasil. Então, nós começamos a Revolução Educacional Brasileira, né, quando começa o processo educacional brasileiro, nós criamos mais faculdade de Direito que faculdade de Engenharia no Brasil. E a partir daí, isso segue com um projeto que para mim é muito claro. E qual é o projeto? Veja, os bancos que adoram reclamar de insegurança jurídica, da importância da previsibilidade jurídica, que fazem seminários, eles não comentam sobre o processo na Lava Jato no Brasil. Você nunca vai ver um banco
comentando sobre essa continuidade aí sim, dessa insegurança jurídica e desse grande direito relativo ou de ocasião em relação aos processos criminais aos políticos no Brasil. Os grandes bancos não reclamam. E aí há um motivo para isso, porque a essência do neoliberalismo, quando você vai ver a essência do cara, era exatamente uma constituição econômica global, uma política econômica global que seria implementada através do judiciário. Ou seja, as cortes seriam agências de implementação dessa política econômica, que é dar a moldura. E para isso era necessário esvaziar o poder político e era necessário controlar, né, esvaziar esse poder político e tornar apenas o poder judiciário e o poder econômico. No final das contas, a tecnocracia é isso, né? É esvaziamento pleno do poder político, um comitê de cientistas, um comitê de juristas, um comitê de economistas. Então, o que tem acontecido no Brasil? O juiz herói, que passa pelo Joaquim Barbosa, antes do Moro, bem antes do Moro, né? Passa pelo Joaquim Barbosa, depois vem o Moro na primeira instância, mas também já foi o Barroso, né? Já foi o Fux. Todos os caras já foram juízes heróis em algum momento. Já foi o Fachin, né? O Fachin é nosso. Né? Em algum momento até beirou seu Gilmar, quando ele falou que existia uma cleptocracia no Brasil, que era o PT. Esses caras já ganharam o seu protagonismo. Mas no final o que tem por trás disso é um sistema que quer ampliar o poder judiciário, a força do poder judiciário, mas não das pessoas no judiciário. Então é um momento em que o poder, esse cara levou a expansão daquele sistema do judiciário até onde ele pôde, criando precedentes, e a partir daquele momento ele simplesmente já não interessa mais, precisa ter um outro cara para continuar a expansão desse poder, que é o poder judiciário no Brasil, esvaziando os outros poderes, capturando a democracia e fazendo um acordo com os grandes bancos. Para mim, esse é o sistema muito cada vez mais claro no Brasil, entende? Porque a gente está falando de um poder que, desde a época quando o Lula estava lá como sindicalista, e tem uma entrevista dele no Roda Viva, ele fala, nós temos que fazer um problema, o judiciário é um problema no Brasil. Ele fala que o judiciário é corrupto. Então ele fala da necessidade de a gente olhar o poder judiciário como o grande câncer do Brasil desde aquela época. Então, o grande problema que aconteceu, eu acho que acontece para a gente hoje, é que ao analisar esse processo, a mídia e alguns influenciadores aí da direita transformaram a Lava Jato e agora o processo Bolsonaro num grande... Aí eu vou pedir ajuda ao Herbert aqui, porque faz psicologia, né, psicanalista também, né, vai me ajudar, mas aquele teste de Rorschach, não é isso? Rorschach, das imagens, o cara apresenta uma imagem e fala assim, o que você acha da Lava Jato? A partir da sua percepção daquela imagem, eu defino a sua personalidade e o seu caráter, entendeu? Eu digo, você não tem caráter nenhum, que você é contra a Lava Jato, então você é um petista, você na certa é a favor da corrupção, é ladrão de velho, não sei o quê, né, de ladrão de aposentado. Se eu chego e falo pra você, cara, eu sou super pró Lava Jato, aí o cara vai dizer, então você tem uma pureza moral, a depender, né, de quem tá analisando, do psicanalista que tá analisando o teste aí de Rorschach lá. Então o que acontece? A gente não tem mais a discussão da substância em si, mas do que ela representa como imagem. Então você não pode chegar e virar e falar assim, cara, tem coisas muito corretas na Lava Jato. Na hora que o cara vira e fala assim, eu tinha 1 bilhão, né, e fiz de fato, paguei, tá aqui a planilha, tá aqui o sistema, tá aqui não sei o quê, esse cara, ele confessou. É diferente de um cara que, sob uma delação tipo Cid preso, não tem nenhuma prova, mas ele, para sair de lá, ele começa a falar o que o cara quer ouvir. São duas coisas completamente diferentes. E nós tivemos os dois métodos. E essa é a realidade que o Brasil maduro deveria enfrentar. É um método que não existe, não foi nem totalmente errada, nem totalmente certa. Na vontade de se continuar fazendo justiça, houve casos de delações que os caras foram torturados psicologicamente para falar o que tinha que ser falado, entendeu? Alguns previamente, até mesmo com ameaça de prisão, e outros não. Existem casos de advogados, se você for conversar com advogados, por exemplo, só um dado histórico, se você conversar com o primeiro advogado do Paulo Roberto, que era o Nélio Machado, vai te contar que esse cara estava saindo do depoimento da Polícia Federal em Curitiba, e eles chegaram para a Polícia Federal, botou o cara no caminhão, não deixou o Nélio participar da conversa, virou pro cara e falou assim, semana que vem nós vamos prender sua filha, já que você não vai falar nada, não vamos prender sua filha. Então isso é uma tortura ou não é? Porque você não falaria o que o cara quer ouvir para não prender seu filho? Cantava qualquer música que ele botasse. É isso. Então, isso é correto? Esse é o país que a gente quer? Não. Mas é o país que eu quero, assim. É quando o Jair vira e fala o seguinte, cara, eu paguei 1 bilhão lá, não sei o que, tá aqui o sistema aprendendo a Debrecht. É claro que esse cara tem que ser preso. É claro que esse cara não podia estar onde está.
Esse também é o país que eu quero, mas são os dois países, são a mesma entidade que levou a dois atos, né? Um cara que ameaça você prender sua filha para não falar o que você quer, é errado, mas ao mesmo tempo é a mesma instituição que fez com que o Marcel Odebrecht mostrasse a planilha, mostrasse os sistemas, mostrasse que existia um sistema mesmo montado, né, de pagamentos e de corrupção no Brasil, e que é obviamente errado. Esse cara não podia estar onde está hoje, nem ele, nem o Joesley. Mas, fazendo uma extensão, nem o Meirelles, porque o Meirelles naquela época é membro do Conselho de Administração e presidente da JBS, né, presidente do Conselho de Administração da JBS. Então, ou ele foi incompetente, ou ele foi conivente. Qual é a situação que o cara tá? Mas aí é que negócio, quando chega no sistema bancário, todo mundo é perdoado, né? Todo mundo vira santo. Por quê? Porque no final das contas, a força que tem para mim por trás, Kim, desse sistema que controla tudo isso que a gente está falando do juiz herói e que não reclama do Bolsonaro, não reclama do julgamento agora, é o sistema judiciário com o sistema financeiro rentista. A ponto de se você quiser fazer uma análise sincera do Brasil, veja o que aconteceu em 2014. Nós estamos vivendo esse fantasma lavajatista, digamos assim, não no figura de assombração, mas no figura de abstrata, né, vivendo, assim, pairando sobre o ar, desde 2013. Nós estamos em 2025, cara. Nós estamos há 12 anos da história do Brasil vivendo isso, de forma contínua. Não existe uma reclamação por parte dos bancos, não existe uma crítica formal por parte dos bancos, e mesmo de alguns influenciadores nossos, amigos nossos, ou pseudo-amigos, né, conhecidos, colegas da direita, digamos assim, quanto alguns caras que mudaram de entendimento. Você tem 14 anos, o que acontece? Quando tinha um tic-tac lá do Maynard, né, tic-tac, amanhã vai ter, o juro subia, cara, o câmbio subia, as empresas paravam para tomar decisão de investimento, ninguém sabia o alcance de certas coisas. Os caras não tomaram decisão de investimento. Aí o câmbio bateu não sei quanto, voltou, o juros subiu, os juros caiu, tudo isso são certezas econômicas. As empresas deixaram de fazer investimento. As pessoas falavam assim, o que vai acontecer? Até o momento do Lula, quando começou a Lava Jato, que foi 2014 mais ou menos, até o Lula ser preso, que foi o quê? 2017 ou 16? 16 foi o Sérgio Cabral, né? 17, acho que foi 17, o Lula, não foi isso? 17, acho que o Lula foi preso em 17, não me lembro agora bem. São 3, 4 anos de estabilidade jurídica no Brasil, movimentações financeiras. Aí, de repente, a gente falou assim, agora o Supremo, estamos falando do Fux, estamos falando do Barroso, estamos falando do Fachin, da Carmen Lúcia, pessoas que hoje, quando nós fazemos a crítica ao Supremo e a direita faz crítica ao Supremo, não tocam nessas pessoas. Nem a turma Pró-Lava Jato, da Leal não toca no Fux. Não toca no Barroso. Por quê? Porque em algum momento o Barroso foi o grande aliado do Daniel, entendeu? A ponto de mudar entendimentos que é do próprio Supremo, sobre prisão em segunda instância, sobre a extensão de HC, tudo isso. Aí, de repente, quando mudou o vento, os caras viram que a coisa ia ficar ruim para eles mudaram o entendimento novamente, né? E agora, o Barroso, o Fux, o Fachin, né, quem soltou a verdade, o Lula, foi uma decisão do Fachin, nos embargos de declaração do Zanin. É o mesmo cara que falava, o Fachin é nosso. Cadê a crítica ao Fachin? Não tem a crítica ao Fachin. Os caras que foram eleitos para essa turma, tudo bem, eles têm, sim, digitais ruins na decisão do Supremo, é o Alexandre, é o Gilmar. Mas os outros? E o Barroso? E o Fux? Esses caras são preservados. Mas eles, na verdade, você vê uma grande estabilidade de decisões judiciais no Brasil e de crescimento do poder judiciário a ponto de que não há reclamação dos bancos. Esse é o meu ponto. Então, quando a gente faz de todo esse movimento, que é um movimento contínuo, o Alexandre não é uma coisa que se opôs ao Moro, o julgamento do Bolsonaro não é uma coisa que se opõe à Lava Jato, ele é a continuidade disso. E não se iluda, não se iludam, você que está vendo aí, o petista que está comemorando dentro do teste de Roarch, né? Agora, Bolsonaro, então tudo bem, o julgamento é ótimo, Alexandre de Moraes é herói. A próxima geração das decisões judiciais no Brasil serão de expansão do poder dessas decisões, a ponto de hoje o cara está entrando nas censuras de rede social, sim, e se a gente não fizer nada, e não tem muito o que fazer hoje, cara, é óbvio que os caras estão implantando e estão passando por cima do Congresso, ao mesmo tempo que eles já quebraram diretamente o sigilo bancário, a ponto de que hoje eles estão cada vez expandindo a sua área de atuação. E eu não tenho mais a ponto de caçar, por exemplo, coisas que eram ditas
consagrado no direito brasileiro, no mundial, inclusive, que é o direito mais sagrado, que é o direito de ir e vir. Então, não estou nem falando de prisões preventivas, que no Brasil hoje se faz com uma tranquilidade absurda, né? Mas, além disso, caçar passaporte. Aí o cara, por causa de dívida, retira CNH, e eles justificam isso como cautelares legítimas, entende? Então, a gente está falando de coisas macro do Bolsonaro, mas coisas do dia a dia do cidadão. Quer dizer, veja, se você dever para o médico, tá? Se eu fizer uma cirurgia e não pagar o médico, eu não tenho meu passaporte cancelado e eu não tenho minha CNH cancelada, entendeu? Agora, atenção, se eu dever para o Itaú, o banco, entendeu? E tiver um processo de execução contra mim, o Itaú pode pedir o cancelamento, né? A restrição, não o cancelamento, a restrição do meu passaporte. Ele pode restringir o meu cartão de crédito, ele pode restringir o meu CNH. Então você começa a dizer o seguinte, cara, o poder que se estendeu a isso é enorme, entende? E esse esvaziamento é gigante. Eu vou contar uma história para vocês que foi uma brincadeira que eu fiz aqui recentemente. Eu fui abrir uma conta num banco, né? Aí você vai ver hoje no Brasil da mesma coisa. O cara vai abrir a conta no banco, não te conhece, ele faz o famoso conheço o seu cliente. São perguntas básicas para saber quem você é, suas relações, etc. Aí o cara começa a perguntar qual é o motivo da sua conta, quando você vai movimentar, coisas que são suas, né? Mas tudo bem, o cara vai perguntando, de repente ele vira e fala assim: você ou conhece tem algum político na sua família? Aí eu brinquei pro cara, falei, não, só traficante. Eu não tenho político. Eu tenho traficante, tem 2 traficantes e um deles é do PCC. Aí o cara brincou e falou assim, tudo bem, meu problema é com político. Você entende qual é o nível do controle que tem por trás dessa brincadeira? É que, de fato, o judiciário criou, através do sistema de compliance, um esvaziamento do sistema político. O cara fala assim, ó, se você tiver um irmão traficante, se o meu irmão fosse uma Marcola, eu não teria problema em abrir conta em banco. Mas se o meu irmão for o Eduardo Bolsonaro, eu tenho problema em abrir conta em banco. O que tem por trás disso? É isso que o povo não consegue entender. Existe um controle de vazamento do sistema político pelo sistema judiciário. E isso é um sistema contínuo que tem crescido, tá? E tem, de fato, dominado o Brasil. Então, quando o cara fala para mim, eu sou contra a Lava Jato e sou a favor do processo Moraes, cara, isso é uma incoerência. É o mesmo processo. Eu sou a favor da Lava Jato, mas é um absurdo Moraes, é o mesmo processo. Até um gancho aí, para nossos redatores não ficarem chateados, porque você tocou no ponto aí que inclusive tá na questão que é da pauta que os meninos estavam falando, que eles, assim, a gente deveria falar sobre o despreparo político como um risco institucional. Pegando o gancho que você está falando, já apontando até para a questão do Léo Lins, você falou assim que a galera às vezes não tem a compreensão do que está acontecendo. E aí tem galeras e galeras. Uma coisa é o povão. O povão nunca vai entender tudo, isso é óbvio, né? O povão é o povão. Não existe sociedade que o povão sabe de tudo que está acontecendo. Mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico, eu acho que todos nós 3 concordamos com isso, em relação à classe política. A classe política, ela está muito despreparada. E aí você olha a forma como lida com essa questão do Estado Democrático e Direito, que só está aumentando o risco institucional dia sim, dia também, e aí você pega isso e acopla nessa mesma confusão essa própria questão do Léo Lins, como se deu o processo até uma modificação de uma lei que abre o precedente para criminalizar as piadas, 8 anos de cadeia, e aí o embate está sendo, assim, tá girando em torno de colocar culpa em alguém. A culpa é sua, não, a culpa é minha, não, a culpa é de fulano, não, a culpa é de Beltrano. E você vê que no final do dia não estão tentando encontrar nem a culpa para solucionar a situação, mas é uma questão puramente performática para, através disso, ele tentar se autopromover mais uma vez com interesse eleitoral. É aquela coisa, muda tudo para não mudar nada, de uma forma assim generalizada. Olha, bom, Arthur vai falar? Posso? Não, vai lá, já falei muito. Então, eu vou fazer um link com essa questão do preparo político, mas eu queria partir do que o Arthur colocou aqui. Acho que uma tese, sei lá se dá para chamar de tese, que ajuda a explicar isso daí, é a tal da tese da guerra híbrida, né? Na semana retrasada eu fiz essa provocação ao Aldo Rebelo sobre a participação dos militares nesse processo, ele achou que não tinha nada a ver.
Ok, a posição dele acho válida, mas eu ainda fiquei com esse negócio na cabeça, porque eu tenho acompanhado bastante essa movimentação, não só no Brasil, mas no mundo, como vão eclodindo essas chamadas revoluções coloridas, possíveis interesses que podem haver por trás disso. Eu acho que a gente tem camadas aí. A gente tem uma camada mais profunda que está na base da nossa cultura, do nosso modo de vida, que é uma consequência do tempo mesmo, que é algo que está meio que fora do nosso controle, que é a forma como a sociedade se desenvolveu em termos de modernidade, contemporaneidade. A gente foi perdendo certos valores, né? A gente pode perceber que as pessoas só têm uma confiança na sociedade. O que faz a gente acreditar que a sociedade funciona? Intuitivamente, você precisa acreditar que os fins últimos dessa sociedade estão alinhados com os fins últimos da sua vida. Certo? Quando você acredita nisso, você fala, porra, vale a pena estar aqui, vale a pena respeitar essas leis, vale a pena colaborar com o meu próximo, até quando eu achar que eu não tô, sei lá, sendo... até quando eu achar que de repente foi alvo de alguma coisa que não foi tão justa, eu posso até relevar, porque eu falo, porra, cara, a gente tá indo pro mesmo lugar e não dá para ser tudo perfeito, mas os fins últimos da minha vida estão alinhados com os fins últimos da sociedade. Ok, o que acontece é que a gente perdeu a noção dos fins últimos da própria vida já há bastante tempo. Na medida em que a religiosidade foi sendo deixada de lado e as religiões que dão as propostas de fins transcendentes das nossas vidas, isso foi sendo deixado de lado na própria organização desses estados modernos. Por quê? Porque você para de discutir religião. Porque se você está tendo católico dizendo uma coisa, protestante dizendo outra, pagão dizendo... cada um dizendo uma coisa, se você precisa organizar, então, cala a boca, não fala mais de religião, isso agora é assunto privado, a gente só pode discutir publicamente aquilo que pode ser objeto de algum consenso. Então, essa é uma problemática que continua movendo a gente, e a gente vai fazendo o quê? Deixando o fim último para o privado, esse assunto não se discute mais e a sociedade vai sendo gerida a partir só daquilo que é externamente comum, ou seja, a economia. Então, esse mundo liberal, o mundo moderno, ele é voltado, sim, para as questões de sobrevivência. Ou seja, você não tem mais uma visão de vida plena. A plenitude da vida perdeu o sentido. Então, até se a gente fosse pegar, sei lá, uma base mais aristotélica, de falar que a gente tem as nossas potências espirituais, o nosso intelecto, a nossa vontade, a função do intelecto é conhecer a verdade, a função da vontade é desejar o bem supremo, ou melhor, desejar o bem. Então, se a sua, sei lá, vou fazer uma analogia rápida para continuar essa história. Se o seu paladar é feito para saborear as coisas, quanto melhor o sabor do alimento que você comer, mais o seu paladar se realiza, certo? Se você gosta de chocolate, sei lá, a realização suprema do seu paladar seria comer o melhor chocolate do mundo. Se você gosta de música, a realização plena dos seus ouvidos seria ouvir a melhor música do mundo. Então se o seu intelecto é feito para conhecer a verdade, a realização plena dele seria conhecer a verdade mais suprema e mais profunda. Né? E se a função da sua vontade é conhecer, é desejar o bem, é unir-se a um bem, lógico que a realização dela seria unir-se ao bem mais supremo do mundo. Então, nesse sentido, o ser humano só se realizaria conhecendo a Deus e amando a Deus, e querendo se unir a Ele. Nisso, protestantes católicos vão concordar. Mas, de qualquer maneira, esse assunto foi sendo deixado de lado, e a gente gera a sociedade hoje só pensando no dinheiro, enfim, nas coisas mais materiais. Então, quando isso se perde, você abre porta para tudo que a gente vê hoje. Tá bom. Então, essa é a parte mais filosófica, transcendente e tal. Agora, na parte prática, a gente tem hoje para a parte mais imediata, a tese das guerras híbridas. Isso me parece fazer algum sentido, porque o que a gente está vendo é um fomento de confusão e caos. Você usou um termo, Kim, sobre eleição constante, né? Pô, eleição é constante, a gente está sempre em eleição. Bom, eu que sempre trabalhei em eleição a minha vida quase toda, para mim a eleição sempre foi constante. O cara assume num dia, no outro dia você já começou a eleição seguinte. Mas a gente está num clima de guerra constante. A tese, uma das interpretações da tese da guerra híbrida é que você não tem mais uma diferença entre estado de paz e estado de guerra. Você tem um estado de guerra constante. Só que esse estado de guerra constante, ele não é necessariamente uma guerra bélica. Ele é um estado mental de guerra. Eu entendo que a gente experimentou um pouco disso na Guerra Fria.
Porque na Guerra Fria ninguém destruiu o mundo, ninguém mais soltou bomba atômica, no entanto, você ia lá nos Estados Unidos, o pessoal estava comprando, sei lá, milhares de toneladas de tinta de chumbo para pintar a parede de chumbo, que se tivesse guerra nuclear, o chumbo ia proteger aquela família da radiação, bunker pra caramba, tonéis de sobrevivência. Cara, então você tem um sistema que já foi experimentado lá atrás, e o que me parece que a gente está vivendo hoje, uma continuidade também desse sistema de guerra. Não uma guerra necessariamente bélica, mas um estado mental de guerra. Só que isso vai acelerando. Então a gente está vendo essa bagunça de lá, quando o Arthur fala que, nessa analogia do Alexandre ser continuação da Lava Jato e numa oposição, eu concordo, é exatamente isso. Você tem a cada rodada uma piora. Só que esse clima é um clima de fratura social que parece sim ser um clima de guerra híbrida. Por quê? Porque se você tentar fazer uma analogia com a questão dos bancos, de interesses financeiros, elite mundial, podemos aqui raciocinar e levantar a hipótese de que existe uma elite mundial que se beneficia da desorganização da sociedade, porque se a sociedade está unida, funcionando, está coesa, bom, ela não vai necessariamente obedecer uma elite, ela vai conseguir exercer o seu poder social, digamos assim, com um pouco mais de assertividade. Quando a sociedade está fraturada, ela briga, e sempre quem está lá em cima está bem. E nesse sentido, a esquerda, enquanto revolucionária, você vê que essas revoluções nunca beneficiaram o povo. Sempre beneficiaram a elite, e o máximo que aconteceu foi trocar uma elite. Tem lá a tal da elite burguesa, capitalista, monarquista, seja lá o que for, e você tem uma nova elite assumindo o lugar e o povo continua na mesma. Então você vê que o próprio sistema revolucionário, ele acelera todos os problemas que o revolucionário queria resolver. Ele não muda nada. Ele no máximo faz aquela elitezinha, parece a Revolução dos Bichos, né, do George Orwell. Os porcos organizam a revolução e no final lá eles estão sentados com com os seres humanos e ninguém mais sabia quem era porco e quem era gente. A gente continua vendo essa história acontecer. Então a tese da guerra híbrida, de um ponto de vista prático, eu acho que ela explica melhor o que está acontecendo. Claro que ela tem ponto de vista. Você pega lá o livro do Piero Leiner, O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida, é uma visão que eu entendo que parte de pressupostos mais de esquerda. Quando você vai ver o que algo mais para a direita, se é que se pode usar esse termo, vai dizer, eles vão também justificar as mesmas atitudes que essa linha mais do Piero levanta, de que a gente está tendo um monte de absurdo. O pessoal mais de direito, às vezes até militares, vão justificar isso aí dizendo, olha, não tem legislação para isso, porque agora o crime organizado se mistura com soberania, se mistura com defesa da democracia, está tudo muito misturado, então a gente também precisa ter certas ações aqui que vão trabalhar nessas fronteiras da lei. Então você tem o fato é que, seja por uma visão mais de esquerda, por uma visão mais de direita, digamos assim, você tem justificativas para dizer que essa lei que a gente tem hoje não é suficiente e que são necessárias medidas urgentes para resolver. Bom, de um jeito ou de outro, o resultado é o caos. Só que o caos fica para a gente que está aqui embaixo. O caos fica para a gente. Então, nesse sentido, como é que o nosso Congresso, agora só para fechar a questão, para não fugir da pauta, como que o nosso Congresso, como que os nossos parlamentares vão lidar com essa situação? Será que eles estão preparados? Olha, me parece que não. Então, e aí aqui não tem um jeito de resolver isso que não seja trabalhar em duas frentes, a teórica e a prática. Então, os parlamentares de fato precisam estudar, precisam se aprimorar e precisam ir para a prática, precisam treinar suas equipes, precisam preparar as pessoas, precisam avançar com certas bibliografias, precisam contratar consultorias adequadas para poder organizar isso daí. Ou seja, é necessário melhorar a qualidade da atuação, e aqui eu não vou nem entrar no ponto que a gente estava separando na pauta, de falar da galera que só fica de dancinha, de meme, de lacração, mas cara, falando muito sério, até aqueles que não fazem dancinha nem lacração, é necessário ter uma visão mais aprofundada do que está acontecendo e mais ampla, e ver que a gente tem várias camadas, ver que eu falei de uma camada mais filosófica, histórica, mais profunda e de outra mais imediata, mas entre essa mais profunda e a mais imediata, a gente tem várias outras camadas. Então, cara, é necessário hoje, o parlamentar, para ter uma boa atuação, ele se aprofundar um pouco nisso, ou pelo menos treinar as suas equipes de assessoria para trabalhar nisso, senão eles vão ficar presos em pequenezas ali do regimento interno, que é muito necessário dominar muito o regimento interno, que é o que o pessoal da esquerda sabe fazer muito bem. Pega lá a turma de PSOL, Rede, PV, esses caras dominam pra caramba.
né, como que funciona o sistema. Por isso que eles têm partidos pequenos, pouca representatividade e causam um estrago gigante que o pessoal da direita lá com 100, 100 e tantos deputados não consegue causar. Então é necessário um aprimoramento técnico, é necessário um aprimoramento profissional dos parlamentares e das equipes, senão eles serão atropelados. E digo mais, isso não é nem só para o pessoal que é de direita, isso é para todos que acreditam que é necessário preservar alguma coisa aqui do Brasil, se a gente quiser continuar vivendo. Porque a gente está vendo essa fratura aumentar, senhores, isso está aumentando e só vai aumentar essa fragmentação. E isso é fruto desse individualismo que a gente vive, isso vai continuar. Então é necessário que esses caras se preparem. Não dá mais para ficar nem só no meme e lacração, e mesmo a atuação mais profunda e que tenta ser séria também precisa de aprimoramento, porque a gente perde um monte de oportunidade aqui, a gente perde um monte de oportunidade de ajustar o Brasil para lidar com essa situação mundial que a gente está vivendo. Cara, o Brasil é grande, tem recurso, tem povo, tem gente competente, tem um monte de coisa. Mas às vezes essa fragmentação dá mais espaço para quem quer atrapalhar. Ou seja, a gente tem muita gente trabalhando para não dar certo. Só que se a gente tiver um bloco de pessoas que queira realmente dar certo, independentemente se é mais de direita ou mais de centro, ou até mais de centro-esquerda, se for o caso, né? Tem gente do centro-esquerda que gosta de conversar, gosta de dialogar, que entende a necessidade da gente encontrar pontos em comum. Ok, dá pra gente encontrar, essas pessoas precisam se preparar, criar pautas em comum, mas é preciso entender o cenário e se preparar a legislação do Brasil para não deixar o Brasil ser completamente dilapidado, porque senão depois não vai sobrar nada para quem? Pra gente enquanto povo. Eu acho que o principal ponto aí da legislação ficar preparada é para tentar fazer o que nunca aconteceu no Brasil. Você fazer com que a lei funcione para todos. Até que ela não funcione para todos, ok, mas que ela não sirva para favorecer grupos. Porque no final do dia esse é o grande ponto. A lei ela é utilizada para favorecer grupos. E, através dessa forma, quem tem um poder se perpetua no poder, sendo favorecido pelo papai Estado. É o padrão do Brasil. Mas não tem jeito, né? Ver que o Brasil é Brasil. Ainda que você não todo mundo fique igual perante a lei, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas tentar pelo menos garantir minimamente as coisas pra gente ter uma verdadeira concorrência, uma verdadeira disputa, condições mínimas para alguém que quiser montar uma empresa, trabalhar, ter realmente um pouco de previsibilidade, conectando lá com o que o Arthur estava falando no início sobre segurança jurídica. Aí pegando esse teu gancho e jogando pro Arthur, porque é a terra dele, você falando sobre a questão da guerra híbrida, dessas revoluções que temos aí coloridas. Você vê que quando a gente olha para o Rio de Janeiro hoje, para o Brasil, mas mais especificamente para o Rio de Janeiro, além do caos que a gente já vivia, eu começo a ter essa certa percepção que talvez, para além desse caos institucional, da insegurança, possamos estar diante também de um processo de guerra híbrida por dentro desse processo, centralizado às vezes na figura do próprio Oruan, que vem sendo pintada aí nas redes sociais nos últimos dias como a liderança. E você vê que é um projeto ativo, um papel da imprensa empurrando o cara, estava agora na capa de uma revista, sabe? Você vê todo o simbolismo ao redor desse menino, aí tava a Erika Hilton do PSOL dando gás, apoiando, vamos. PSOL, sempre PSOL. Pois é, sempre PSOL. E aí, Arthur, teu Rio de Janeiro, né, o Brasil, já puxando até essa questão da violência e segurança pública. É loucura a gente achar que tem algo a mais ou não? É a pura coincidência, né? O Oron surgiu do nada e... Não surgiu do nada não, né? Ele é famoso, ele é o que ele é por causa do Massinho VP. Eu acho que é zero coincidência aqui. A gente tem acompanhado alguns movimentos históricos no Brasil, e o primeiro histórico é a romantização que a própria elite brasileira começou a fazer da favela e do tráfico. Entendeu? Esse é um processo que veio crescente, dessa romantização do tráfico de drogas, cara, da favela, do traficante. O Rio de Janeiro foi um dos que puxou isso. Mas não é só essa romantização, eu posso falar pelo aspecto cultural. Muitos dizem, inclusive, que o Tropa de Elite foi um tiro pela culatra, porque a ideia era tentar mostrar, exatamente, já convencer as pessoas da violência do BOPE, com a questão da tortura do saco, né, etc. Só que a insatisfação popular naquela época estava tão grande em relação à violência, que, veja bem, né, se você perguntar hoje pro cara que viveu aquela época, vai dizer, pô, aquela violência era um paraíso, mas havia uma insatisfação tão grande, que o Tropa de Elite ele inverteu, ele virou um sucesso em defesa do BOPE.
né, em defesa do combate ao tráfico. E alguns dizem que aquilo foi um grande tiro no pé, né, que era para mostrar o horror da polícia, e o pessoal falou isso mesmo, tem que torturar esses caras e enfiar o pau neles. E se voltou depois a continuar essa defesa a esse problema da polícia. Então você tem alguns movimentos que não são só no Brasil, mas são globais. Por exemplo, o Defund. Já existe a ideia de você retirar dinheiro da polícia. Isso é um dinheiro que está aqui. Você anda aqui em Portugal ou na Europa, tem gente pichando, Defund, né? Então, Defund Police. Então você tá lá, tira o dinheiro da polícia, começa a esvaziar a segurança pública. A reforma que o Lula está fazendo de querer tirar o poder dos governadores e jogar integralmente para um plano de segurança pública nacional. O problema das câmeras, que o Barroso fala, não, vai melhorar, bota a câmera na polícia. E você tem um nível de controle que é assustador, porque, veja bem, o nível de controle para o cidadão comum, para o empresário, até para o político, cara. O cara que ser político hoje é uma aventura, é quase que uma ameaça de vida. Veja bem, eu estava falando um pouquinho antes da gente entrar. O político hoje, só se ele se candidatar, ele vira Pepe, pessoa politicamente exposta. A mulher dele vira Pepe, a filha dele vira Pepe, entendeu? O irmão dele vira Pepe. Pô, então assim, o mundo todo pergunta, ó, seu marido é político? Então, o cara fazer isso, hoje em dia não é mais um sacrifício só pessoal, ideológico, é um sacrifício institucional. Então, ao passo que o controle é gigante para esses caras, mas o nível de combate ao tráfico de drogas não é. Não é. Eles dizem que combate, mas não é. Então você tem um aspecto cultural, você tem um aspecto jurídico, você tem um aspecto filosófico, você está começando a ter esse movimento. E de repente surge o Oruan, realmente, que ele quase, como se ele tivesse sido um grande justiçado. Então ele é quase que o herói nacional, ele é quase que o novo Che Guevara, ele é quase aquele cara que nasce das massas, para liderar as massas. Novo então Lampião. Você começa... Novo Lampião, perfeito. Você começa a ver um movimento do cara, de um endeusamento do cara, e que pode gerar uma revolução, entendeu? E de fato pode, porque hoje, a realidade é que o tráfico de drogas hoje, ele é extremamente bem armado, né? Bélico, é um poder bélico absurdo. Então, você tem uma revolução hoje no Brasil, causada pelas comunidades, não mais manipulada, né? Totalmente manipulada, com objetivos específicos em revoluções coloridas, é absolutamente, totalmente possível. Totalmente possível. E é curioso, porque quando a gente fala do narco-estado, o Brasil está virando narco-estado. Eu sempre falo, aliás, eu falo isso há um tempo, o Brasil é um narco-estado. O PSOL é um partido hoje que declaradamente você vê que é um partido contaminado influenciado pelo poder do tráfico de drogas no Brasil. Entende? Dizer que aquele pseudo-pastor Henrique Vieira, que faz uma lei Oruan, em defesa do funk, contra a censura, etc, 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 e não se levanta contra o Léo Lins, ou mesmo com a censura derrubada das redes do STF, dizer que esse cara não é um braço do narco-estado brasileiro é uma ingenuidade, é uma absoluta ingenuidade. Então é óbvio que esses caras hoje estão criando um processo revolucionário no Brasil, e isso ocorrerá em breve. Eu não tenho dúvida, eu falo isso. Acho que é a primeira vez que eu falo no Puxando o Fio, mas nos nossos grupos internos do Quinto, já falei várias vezes, o mundo caminha para uma série de guerras civis diferentes, momentos diferentes. Tá? Aqui na Portugal também, a gente sente a temperatura subindo em relação a algumas questões. Na França, existem entidades paramilitares ligadas à OTAN, aquela Gladio, a PS2, que comete esses atentados, tipo hoje teve na Áustria, de novo, né, mais um lobo solitário que invade uma escola e atira nas pessoas, nos pais, nos alunos. É sempre esse terror de lobos solitários, né? Como teve agora recentemente com o Uribe, na Colômbia, o cara vai lá dar um tiro no senador, mas é um lobo solitário, é um garoto. Né? Então sempre são esses caras, né? Assim. Então você vê um Adélio, você vê constantemente, e são organizações paramilitares que utilizam e de fato devem fazer lavagem cerebral das pessoas, naquele modelo da CIA lá, daquela Ultra K Ultra, né, daqueles experimentos. MK Ultra, que o cara sai meio doidão e sai com a missão, mano. Vou dar um tiro nesse malandro, entende? E ele acaba se tendo uma estrutura que permite que ele faça isso. Então eu não tenho dúvida que essas instituições hoje elas estão sendo montadas para criar uma desordem absurda. Numa entrevista, agora eu estou acabado aqui, né? Vou acabar de vez comigo, mas uma entrevista que ainda não saiu, mas a gente já fez, que sairá, acho que será a última na nossa série especial, com o Dugin fala isso. O Dugin fala: a imigração na Europa
está sendo feita com uma série de bandidos, terroristas, assassinos, o que tem de pior, para provocar caos interno. Que se você pegar um cara que você gosta aí, que era uma das estratégias do Churchill, se ele perdesse a guerra, começa por aí, ele aprendeu, na verdade ele viu o pau que os ingleses tomaram na África, de um país que falava, era colonizado, falava a língua holandesa, né? Esses caras foram os primeiros a usar contra o exército inglês, e o Churchill viu isso, na época que estava nas Forças Armadas, de estratégias paramilitares de terrorismo civil, né, de guerrilha, táticas de guerrilha. E ele virou e falou assim, bom, se nós perdemos a Segunda Guerra, os aliados perderem, a gente tem que equipar certos grupos, e esses grupos farão esse trabalho. E ele falava, o lema será, se perdemos a guerra, a gente tem que fazer a Europa pegar fogo. Entende? Para poder continuar a guerra contra uma Alemanha que teria domínio na Europa. E a partir desse pensamento, quando ele ganha, se você olhar, inclusive, as primeiras discussões do que fazer com a Alemanha, muitos acreditavam que a Alemanha tinha que ser totalmente desmilitarizada, virar um território totalmente desindustrializado também, e um território agrícola para abastecer os aliados, né, e acabou. E quando é que ele volta a ser remilitarizada? Quem traz isso e quem volta essa discussão? Os Estados Unidos, que inclusive a CIA, quando vem montar a OTAN formalmente, ele traz vários grupos. Eles trazem vários grupos de militares nazistas e neonazistas, né, o nazista na época, que não foram julgados, eles trazem para dentro da OTAN. Tanto que o maior herói da Ucrânia é aquele Stefan Bandeira, etc., que é um super, era um super fã do Hitler, entendeu? E que é a base ainda hoje da resistência do exército ucraniano. Então você tem... Você tem esses focos paramilitares. Eu vejo o tráfico de drogas hoje, o poderio que esses caras têm de armas, como elas chegam. Pô, é evidente que isso é planejado. É evidente que esses caras têm uma proteção governamental. Porque, veja, cara, hoje o controle que tem é absurdo no mundo, de dados, de satélite, de marítimo, Como é que o cara não vê um navio, cara, chegando de armas, entendeu? Por exemplo, na costa brasileira. Como que o cara não vê? Como é que chega? Como é que sai a quantidade de rifle, fuzil que chega no tráfico antimíssel? Como é que o cara rouba? Vamos fazer um negócio aqui, faz um exercício, Kim. Porra, eu Herbert, a gente tá durão aqui, a gente fala assim, Herbert, tem uma ideia do cacete, velho. Nós estamos aqui na quebrada, Zona Leste, vamos invadir o quartel, roubar um antimíssel. um negócio que derruba helicóptero. Vamos roubar do quartel e vamos vender. Bicho, imagina eu chegava assim, eu e Herbert, roubamos, primeira fase, conseguimos, tá lá na casa do Herbert em Santos. Aí a gente chega e fala assim, mano, olha só, tem uma parada pra te vender, eu tenho um antimíssil pra derrubar helicóptero. Cara, isso não é comercializado assim, isso não é nem fácil. Vamos botar no carro, vamos transportar essa porra no nosso Ford Ka. Então é óbvio que tem uma logística que funciona e ela é muito competente nisso. Então é óbvio que para mim, tudo isso que eu tô te falando, que o Oruan, ele virou um produto. E curiosamente, o que acontece, às vezes os caras erram o time e se entregam, né? A Osklen foi imediatamente fazer campanha do Oruan, já tinha uma foto, olha só, o cara nem saiu, já tinha uma capa de revista preparada, com os caras da comunidade, né, de cabelo vermelho, já preparada para ele, já estava pronta, essa capa estava pronta, ninguém tirou essa foto, já estava pronta, e a Oscar imediatamente postou, só que como a reação da sociedade, ficou na Tropa de Elite, foi muito forte, negou, erramos o timing, volta, mas ela vai voltar, entendeu? Ela vai voltar daqui a pouco. Isso lembra muito aquela história da inversão cultural, né, do qual falava o Theodor Dalrymple, da inversão cultural, que durante toda a história as classes, digamos assim, as populações mais pobres, as chamadas classes mais baixas, imitavam a cultura das classes altas, ou seja, havia um reconhecimento que havia algo de bom e todo mundo queria imitar aquilo porque queria um bem para si. Né, queria coisas bonitas, enfim, mas cada vez mais refinadas. E aqui não estou falando em termos de algo material, mas em termos de cultura. E que nesse século XX a gente foi tendo, principalmente da metade em diante, uma inversão. E você passa a ter as chamadas classes altas imitando a cultura das classes baixas. Isso pode ter sido aí um sucesso de correntes marxistas que foram demonizando a tal da classe burguesa, ou seja, todo mundo que é rico é malvado, é vagabundo,
mau caráter, e as próprias novelas, né? Se a gente for ver as novelas, Rede Globo, etc., sempre o pobre é o bonzinho, na favela todo mundo é feliz de verdade, o rico é sempre hipócrita, corno, a mulher é vagabunda, atrai o cara. Ser rico é horroroso, o negócio é ser pobre, que ali está a verdadeira felicidade. Então você vê que essa cultura vai se invertendo. Aí você vê quando tem a Oscar fazendo isso, pô, você já viu o dono da Oscar, como que ele é? Cara bacana, todo boyzão, todo de elite, tá? Mas aí não, quero a imagem dele é um negócio mais, não, eu quero o Oruan agora na minha marca, né? Porque, sei lá, é como se eu tivesse uma obrigação moral de prestar um tributo aos pobres para eu poder ser rico e viver no luxo e na tranquilidade. Então, é uma loucura, cara, que vai entrando na cabeça das pessoas, que é uma dificuldade de conhecer si próprio, uma dificuldade de ver na própria vida algo além da vida material. Então as pessoas começam a falar, pô, se eu só tenho dinheiro, será que eu sou bom de verdade? Não, o problema não é ter dinheiro ou não ter dinheiro, o problema está nas questões ligadas a quem você entende que você é do ponto de vista da transcendência. Mas lógico, se você já perde isso de vista e fica só focado na questão da grana, daqui a pouco a pessoa se sente culpada de ter dinheiro e vê um monte de gente pobre e miserável em volta. Aí começa isso, começa essa inversão cultural como uma espécie de tributo que se paga, ou seja, eu vou aqui me comportar como se eu fosse pobre e maloqueiro para eu poder ser rico em paz na tranquilidade. Então a gente vê esses absurdos, né? Agora, é bom lembrar também dessa questão de como que surge essa história do bandido herói. O Eric Hobsbawm tem um livro com esse título, né, dos bandidos. Hobsbawm, que é um historiador aí super famoso, adorado pela esquerda. Então ele vai partir ali de uma interpretação do Marx, né, de que o bandido solitário ele é visto como uma espécie de herói contra o sistema. É porque você tem ali no Marx uma ideia de que o Estado ele só surge por conta, não só Marx, né, Marx e Engels, uma ideia de que o Estado surge como uma prova de que as contradições de classe se tornaram irreconciliáveis, então surge o Estado não para resolver, mas para mediar a favor das classes mais altas. Então o Estado ele é sempre bandido, o Estado ele é sempre um elemento que está a serviço da tal da burguesia. Então logo você tem aquilo que é chamado de democracia burguesa. Para certos campos do marxismo, isso seria a ditadura da burguesia. Por isso que a tal que eles chamam de ditadura do proletariado seria, na verdade, a verdadeira democracia, porque a ditadura é só para cima da burguesia. Enfim, eu sei que o sujeito que é o bandido solitário, que se revolta contra o sistema, ele passa a ser visto como herói. E você vai encontrar elementos disso numa literatura mais esquerda, numa interpretação de história mais esquerda, e o bandido vai sendo visto por conta disso como um grande herói. E daí você vai ver figuras como Lampião, entre outros bandos, que vão sendo romantizados como grandes heróis, porque afinal ele estava ali dando uma de Robin Hood, né, pegando do rico para servir o pobre. E você vai hoje em comunidades, ou seja, né, que a gente sempre entendeu que era favela, você vê o tráfico, o crime organizado fazendo esse papel. Olha, vocês aqui estão aqui, o Estado não cuida de vocês, então a gente vai lá e a gente arruma aqui o gatonete, o botijão, arruma remédio pro teu filho, leva teu filho pro hospital se ele precisar, porque o Estado não chega aqui. Então você vê que é uma situação bem complexa, né, que é difícil sair desse labirinto, mas a gente tá nessa de romantizar bandido e com uma realidade dura realmente, só que essa população, no final das contas, ela vai sendo tão prisioneira do crime quanto era do Estado. Então, pegando só o gancho aí, Arthur, e eu te passei agora, que eu ia perguntar tudo pra você. Pegando o gancho disso aí que você falou, junto com o que o Herbert falou que você tinha dito também, porque fala do Estado, de tudo que tá acontecendo, até você fala, pô, vamos fazer aqui uma ideia, né? Vamos fazer aqui, vamos invadir um forte ali para roubar umas armas. Assim, é muito difícil de acreditar que tudo que acontece, né, as pessoas são pegas de surpresa. Ninguém poderia imaginar o que está acontecendo. Dito isto, que é muito difícil de acreditar que as coisas que acontecem são aleatórias e naturais, quando a gente olha para o Brasil, né, para todas as movimentações, aí a gente olha para a questão política e você vê a boa vontade para combater o crime e
a verdadeira boa vontade, como no exemplo agora recente da Zambelli, onde a justiça fala Banco Central, me diga aí, todo mundo que mandou o Pix pra Zambelli, assim, até quando? Até quando a gente vai ficar num cenário desse, sabe? Poxa, o Banco Central tem a ferramenta para saber todo mundo que mandou dinheiro pra Zambelli, mas a gente não consegue fazer o rastro do dinheiro do tráfico de drogas. Sabe, o que tá acontecendo nesse país? Aí eu passo para você a palavra, para a gente já, inclusive, rumar para o nosso encerramento. É o que eu acho que existe cada vez mais, existe uma aliança muito mais profunda do que a gente imagina entre a elite e o crime no Brasil. Essa ideia de que chegou o Estado, chegou o tráfico de drogas, e aí é só um ponto que eu pondero em relação a isso, tá, Herbert? Ele falou assim, eu vou cuidar de você porque o Estado não vai cuidar. Na verdade, eu acho que não aconteceu assim. Eu acho que o Estado falou assim para os caras. Ele falou, cara, é o seguinte, isso aqui nem o gueto de Varsóvia, entendeu? Eu vou escolher um cara para tomar conta dos seus próprios. Então, você vai cuidar desse negócio aí. E porque houve uma mudança de percepção, inclusive de progresso de vida, que tem a ver com essa questão da mudança de favela para a comunidade. Porque em algum momento, no setor produtivo, a ideia sempre é que você poderia sair da pobreza. Né? Sempre em determinado momento, até 60, 70, quando a gente falava da produção, da questão do desenvolvimento do Brasil, do LIST, do desenvolvimento do cara que queria ser industrial. Por que o garoto queria fazer um curso para trabalhar para ser um torneiro mecânico? Porque ele acreditava que ele, como torneiro, ou ele, como soldador, ele teria uma profissão, ele seria alguém, ele sairia daquela pobreza, daria uma condição melhor para a família dele. E, de repente, você teve a ideia de que isso não é mais necessário, porque agora virou uma comunidade e a favela venceu, ser pobre é legal. Entendeu? Então, assim, eu digo, o problema não é ser pobre, a pobreza não é legal. Ser pobre, meu irmão, tudo bem. Agora, você tem dinheiro é maneiro pra cacete. Ninguém fala isso, não, mas a desigualdade. Deixa eu falar uma coisa: ter dinheiro é bom, tá, irmão? Você poder falar assim, eu não estou preocupado com o que eu vou comer amanhã, porque eu posso escolher o que eu quiser no supermercado, é bom. Você poder entrar na loja e falar assim, eu não tenho preocupação com o preço de roupa, é bom. Eu posso viajar a qualquer lugar do mundo, é bom. Só que os caras conseguiram transformar isso num pecado. E como o cara não tem nada e não poder comer, é um negócio legal. E eles criaram esse gueto de Varsóvia. Então nós temos guetos de Varsóvia no Brasil, onde esse crime organizado está lá para administrar essa galera, entendeu? E existe uma aliança profunda. E veja, eu não acho, hoje, eu vejo com muita acidez e uma crítica cada vez maior em relação à elite do Brasil. Porque, por exemplo, a gente está falando do cara da Oscar. Só para dar um exemplo para vocês que eu conheço bem, para você ver como funciona. Não é que o cara, a gente acha, né? Até falar assim, o cara não pode ser tão assim, né? Eu não vou usar o termo, porque depois o cara me processa e ele tem bons advogados. Mas fala assim, ele não pode ser tão isso a ponto de que, na verdade, o que deve ter por trás é que ele deve querer aliviar a culpa de ser rico, né? Não é verdade, sabe por quê? Porque esse cara é o mesmo cara que, se você for pesquisar há 4, 5 anos atrás, um dia acordou de manhã e falou assim, eu resolvi ser fotógrafo. Né? Eu resolvi ser fotógrafo. Então ele pegou e resolveu fazer umas fotos para expor nas galerias de arte, inclusive do Rio de Janeiro e fora do Brasil, do Cristo Redentor. Pegou o helicóptero e resolveu tirar umas fotos, porque ele agora virou artista. E publicou um livro. Você acha que esse cara não tem grana suficiente para fazer o livro dele de fotos e botar para vender e doar? O que ele fez? Ele foi lá e entrou no regime da Lei Rouanet estadual, do incentivo da Lei da Cultura do município do Rio de Janeiro, com o dinheiro do município do Rio de Janeiro. Entendeu? E aí esse cara pega o dinheiro, e aí ele pega esse dinheiro para dizer assim, vou lançar o livro. É como se eu resolvesse, né, pedir dinheiro para o estado do Rio de Janeiro para lançar um grande filósofo, um dos maiores analistas de geoeconomia que eu conheço. Um cara brilhante, o meu próprio livro. Então eu vou me lançar. Falei, cara, é uma vergonha na cara, isso que as pessoas vão ter vergonha na cara, entende? Então, dizer que ele tá preocupado com o pobre é mentira, porque se ele tivesse, ele pegava isso, fazia um concurso da Oscar, pegava os 10 melhores fotógrafos da comunidade, ou fazia um curso, patrocinava o cara para tirar e promover a arte. No final, você vai ver, isso é uma curriola, é um patrocinando o outro, e tudo em torno do Estado, tirando dinheiro do Estado. Então são guetos de Varsóvia. A aliança da elite brasileira com o crime, da verdadeira elite com o brasileiro com crime, é extremamente profunda. É por isso que na Globo teve o esquenta das favelas, é por isso que teve a apologia do funk nos casamentos, é por isso que teve toda essa apologia, essa defesa de um sistema em que você fala assim, tolere o crime organizado, um nível de marginalidade nos é bom.
não é um problema. Porque, na real, a elite brasileira não sofre com o aumento da violência. Esse cara anda de helicóptero, tem um carro blindado, tem um Audi A5 daquele lá que é blindado contra granada, velho. Tem 17 segurança na porta, entendeu? Esse cara tem 22 segurança na porta, o filho dele tá de boa. Tá de boa, vai morar na Suíça. Ele fala assim, nossa, o Brasil tá violento, vou manter um negócio aqui e morar na Suíça. Como o Jorge Paulema fez. Aí quase fui sequestrado, morar na Suíça. E continua tocando o Brasil. Esse cara não enfrenta o problema. Quem enfrenta o problema é o povo e a classe média. Quem enfrenta o problema é o povo e a classe média, entende? Então, para fechar, digo isso, cara, a elite brasileira, não é que ela fechou o olho, ela é a grande apoiadora do crime organizado no Brasil. E se houver uma revolução colorida causada pelo crime organizado, não se iluda, o maior beneficiário disso será a elite brasileira. De alguma maneira, os caras vão tomar ativos que interessam para eles e vão continuar tocando o negócio. O caos interessa a elite, cara. O caos interessa a elite. É por isso que esses caras, se você for ver no limite, a verdadeira elite nunca gostou do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi um evento inesperado. Ele começa a surgir com a tropa de elite, né, do filme Tropa de Elite, ele começa a surgir com aquele cara e fala, não, esses caras não, entendeu? Tanto que, olha só, qual é a grande acusação que a elite faz ao Bolsonaro, né, quando quer acusar ele, chama ele de miliciano, tipo assim, cara, se juntou com a polícia para fazer justiça, você tá maluco, cara. Mas a mesma elite não critica quando o pastor Henrique Vieira lá se junta ao tráfico de drogas, porque isso eles apoiam. Então, qual o medo que os caras têm? A milícia, porque a milícia é uma coisa, claro, não estou dizendo que a milícia é boa, veja bem, mas o início da milícia era combater o tráfico de drogas, né? Era acabar com os caras. Porque a polícia falou assim, não dá mais. Então eles falam assim, a milícia eu não tolero. Esse cara é miliciano, mas o traficante está de boa. Entende? Existe uma aliança que a gente não consegue nem compreender o tamanho da aliança que é isso, e os bancos estão envolvidos nisso, né? Por causa do sistema de lavagem de dinheiro. Eu não tenho dúvida disso. Esse é o Brasil. E fora que esse dinheiro. E fora que o dinheiro que roda, né? Eu sempre vi em outros níveis, né? Dentro dessa problemática toda, que muita gente gosta de um dinheiro que não paga imposto. Né? E bem ou mal, cara, imagina, olha quanto roda de dinheiro do crime organizado. E agora que não é mais um dinheiro que se restringe só ao tráfico de drogas, né? Ele vai para as armas, ele vai para o gato net, para a luz, para o botijão de gás, vai para a cobrança do imposto próprio deles lá para os comércios poderem funcionar. Enfim, então você tem aí uma criação de um Estado paralelo cada vez mais organizado e um dinheiro que é livre. Então, um dinheiro livre, pô, se você não precisa pagar a carga tributária brasileira, olha quanto sobra para você investir. Então você investe em campanha política, você investe em pagar faculdade, curso para prestar concurso, enfim, você vai conseguindo com esse dinheiro que sobra do dia a dia, dessa atividade empresarial não oficial, você vai tendo muito mais margem de lucro, possibilita muito mais investimento. Investimento no quê? Neles mesmos. Então você banca muita campanha política, banca tudo que você precisa, sem precisar prestar conta para o Estado. E muitas pessoas gostam disso, muitas pessoas vão entrar nesse jogo, vão ajudar a lavar esse dinheiro, ou seja, muita gente quer um dinheiro que não paga imposto e o crime acaba oferecendo essa possibilidade. É desesperadora ver a situação, mas é o Brasil, enfim. Eu só posso que agradecer a presença de vocês dois. Eu estava olhando aqui, a gente comentou tudo que pediram e o que não pediram. Enfim, né? Vamos ver se semana que vem, quando a gente volta, tem algumas notícias mais animadoras para dar, mas eu acho que a tendência aí é que o Oruan siga crescendo até se tornar o grande líder revolucionário dessa nova esquerda. Inclusive você eu tava vendo o tweet nas últimas horas, muita gente de uma esquerda mais pé no chão falando, pô, velho, não dá, mano, os woke de novo, os wokes estão dando mais munição que vai ser usada depois pelos bolsonaristas, né, para apontar todas essas incoerências da esquerda, enfim, óbvio que a direita bolsonarista vai fazer isso, né, quem poderia imaginar. Mas é isso, forte abraço aí para todos que nos acompanharam até aqui. Arthur, salve, salve. Elbert, salve, salve. Se tiverem alguma coisa que quiserem complementar, falem agora. O cálice para sempre. Forte abraço aí, boa semana para todos, fiquem com Deus. Amém. Salve, fechou. Vejo vocês semana que vem, tamo juntos, valeu galera, fomos.